tivemos espancamento de 2 jovens que simplesmente se recusaram a ter a presença na sua mesa enquanto estavam almoçando de um homem que se sentiu agredido, mostrando quanto essa sociedade ainda é machista. Quantas mulheres ainda são encaradas como se fossem objetos, como a sua condição humana de ser sujeito do seu desejo, da sua vida, ainda é tão negada. 2 jovens espancadas no setor comercial sul, às 12h30, e na madrugada de hoje, 4 jovens espancadas com conotação homofóbica e conotação racista em um bar da nossa cidade. 4 jovens agredidas de forma absolutamente inadmissível. Por isso digo que todas essas manifestações do justiçamento, e eu diria o justiçamento que diz que o Estado Democrático de Direito é débil, nós sabemos que é débil. Mas quando nós temos um presidente do Supremo que incita a população contra a decisão do próprio Supremo, nós vamos ver que aqueles que deveriam defender as instituições com todas as críticas, e eu gostaria, presidente, que fosse somado o meu tempo de breves comunicações também, mas com todas as deficiências que tem ainda nossas instituições, mas elas não podem ser quebradas, elas não podem ser anuladas, elas não podem ser substituídas pela ação direta. Por isso digo que é preciso que nós possamos nos deter e trazer essa centralidade da agenda em defesa dos direitos humanos para o conjunto do Estado. E digo isso porque as mulheres ainda são desumanizadas e coisificadas. E digo isso porque ainda existe uma dor que tem que ser combatida e enfrentada em ser negro, uma dor em ser homossexual nesse país. Porque ainda existe o cerceamento a esta condição humana que pressupõe a expressão da afetividade. Ser humano é ser faltante, ser humano é ser querente, portanto. Nós só nos sentimos plenamente realizados quando fazemos parte e nos sentimos pertencentes a algo maior do que nós mesmos. Isso é condição humana, a condição de ser faltante. Senão, se parte da população não pode expressar o seu afeto, não pode libertar o seu próprio beijo, não pode libertar o seu carinho, está sendo desumanizada. Por isso digo que essas expressões racistas, homofóbicas, que são construídas muitas vezes desta tribuna, ou não foi um deputado que disse que gays, quilombolas e indígenas era tudo que não prestava no nosso país? Não foi um deputado que falou isso? Um deputado que chegou aqui e disse que ia honrar a Constituição, uma Constituição que fala de dignidade humana, uma Constituição que fala e combate toda sorte de preconceito, que fala em liberdade, porque exercício humano pressupõe liberdade. Então vejam, essas expressões têm que ser combatidas. Digo que está correta a Embratur ao se posicionar, e a CPI, que tem a honra de presidir com muitos ataques, porque enfrentar o crime organizado, enfrentar violações de direitos, faz com que haja reação dos segmentos que querem a manutenção, de forma direta ou indireta, deste crime organizado, porque se locupletam com ele, com muitos ataques. Mas a CPI, que presido, com muito orgulho, com muitos ataques, ir dizendo que os ataques não vão fazer com que nós nos intimidemos e iremos até o fim, que investiga a exploração sexual neste país e o turismo sexual, já se posicionou acerca da campanha da Adidas, que desenvolvia uma tese como se qualquer estrangeiro pudesse chegar aqui e pudesse dispor das nossas mulheres, como se as mulheres fossem algo que se coloca em uma prateleira e que são usadas e descartadas como se coisa fossem as mulheres e não seres humanos. Isso é desumanização. Isso é desumanização. Por isso está correta a Embratur, está correta a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Igualdade Racial, quando trabalham para que nós tenhamos uma sociedade onde não tenhamos que conviver com linchamentos, onde não tenhamos que conviver com espancamentos, onde não tenhamos que conviver com esses índices que apontam aqui no Distrito Federal, com um crescimento de 430%, mais do que isso,
mais do que isso, de denúncias homofóbicas. E falo isso, presidente, porque aqui no Distrito Federal existe uma lei aprovada desde 2000 que faz com que nós estabeleçamos sanções a todos os locais, os estabelecimentos comerciais onde se efetiva qualquer tipo de discriminação. Essa lei está para ser regulamentada. O governador do Distrito Federal estabeleceu um decreto para regulamentá-la. 8 horas depois, sem que nós não entendêssemos, ou sem que os motivos, seguramente homofóbicos, seguramente de segmentos homofóbicos, pudessem ser ditos sem ferir a nossa liberdade e a nossa Constituição, o governador revoga este decreto e faz com que nós tenhamos a impressão de que o Estado não tem uma postura de enfrentamento à homofobia, e o Brasil foi apontado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um país onde a homofobia tem crescido. E a homofobia, ela não fica no discurso, ela invade e ceifa a própria vida. Por isso eu venho aqui para dizer, e encerro com isso, que o governo do Distrito Federal tem feito gastos vultosos com publicidade. Que esses gastos possam ser feitos para que tenhamos uma verdadeira campanha em todos os meios de comunicação, para que o ser humano seja visto como ser humano, para que o outro tenha e seja encarado com os mesmos direitos, para que não tenhamos hierarquização de seres humanos na nossa cidade. E digo isso porque é absolutamente fundamental para a democracia. O governo do Distrito Federal, que tanto gasta com publicidade, tem que fazer uma campanha para que nós possamos construir uma outra lógica. O governo do Distrito Federal, que ao invés de buscar dar segurança a essa cidade, amplia a relação de pessoas aprisionadas que vêm da polícia militar, ao invés de estar discutindo um código de ética e de conduta que possa romper uma lógica e um discurso concreto que nos remonta à ditadura militar e que ainda envolve os policiais, ao invés de prender os policiais que eu tive a oportunidade de ir lá e visitar, policiais que não têm nada que os desabone, nem do ponto de vista de violação de direitos, nem do ponto de vista de violação do seu serviço, e que muitos não sabem exatamente por que estão presos, porque nunca lideraram qualquer tipo de movimento. 8 policiais, os deputados sabem disso, 8 policiais que estão presos, que nunca lideraram qualquer movimento, seja de legalidade ou qualquer movimento que pudesse afrontar os direitos da população, e que foram presos porque um deles emitiu a sua opinião em um grupo fechado na internet. E aí eu me pergunto, presidente, como é que o governo teve acesso a essas manifestações se eram dirigidas e feitas em um grupo fechado na internet? Mas digo que esta possibilidade de emitir uma opinião para um grupo fechado, sem se citar a desordem, sem se citar qualquer tipo de postura violenta ou leniente, não pode ser punida com a prisão. Não pode. Como também não podem ser punidos aqueles policiais que não receberam ordem direta, portanto não podiam desacatá-la, porque a ordem não foi dada de forma direta, e que cumpriram a sua função fundamentalmente da forma que achavam que era melhor, não acatando uma sugestão e não uma ordem. Não podem ser punidos. Por isso, venho aqui para fazer um apelo, para que nós possamos assegurar o Estado democrático de direito, assegurar a valorização das nossas instituições, assegurar os devidos processos legais, e para que não tenhamos o cheiro de arbítrio sendo exalado no Palácio do Buriti.